Bem-vindos a mais um Hospitality Talks. Olha só, para você que é da gastronomia ou de repente está pensando em entrar na gastronomia, meu convidado de hoje ele traz uma ideia aqui um pouquinho fora da caixa. Ser chefe de cozinha não é só trabalhar dentro de restaurante. E ele mostra isso. Ele é um private chef e já cozinhou para grandes nomes aí da cena artística nacional, jogadores de futebol e, além de tudo, ele é um irmão para mim e é um legendário. Arru, Aú, muito bom. A gente subiu a montanha junto e a gente vai falar um pouquinho disso também. Essa aqui eu acho que vai ser a primeira vez no Hospitality que a gente vai estar falando dos legendários, mas foi um grande prazer subir aí com você, foi transformador poder subir na montanha. E seja bem-vindo, Chefe Gui. Edu, obrigado pelo convite. Fiquei muito contente quando lá no Legendários você me fez o convite. Ali que a gente conseguiu se conhecer pessoalmente, né? Já trocamos Pessoalmente. mensagens pelo Instagram. E obrigado, espero que eu possa ajudar aqueles que querem começar na gastronomia, querem entrar pro ramo e às vezes não sabem por onde ou acham que só o restaurante, o 6 por um que é o caminho. E aqui a gente Exatamente. vai bater um papo e eu tenho certeza que você vai ver que há outras e outras formas de você entrar no mercado. Entrar no mercado. Cara, e pra mim também é uma honra. Obrigado por ter vindo. Eu acho que esse aqui vai ser um show de muito aprendizado aí. Como eu falei, o que você faz é uma coisa que eu admiro muito. Eu acho que é uma grande vertente da gastronomia, da hospitalidade. E, e para toda a audiência aí, se você quer realmente aprender, não assiste uma vez, não assiste duas e fica até o final desse show. A pergunta que eu sempre começo, Gui, é o que é hospitality para você? Eu acho que no nosso meio, essa palavra hospitality nada mais é do que você servir. É o servir com excelência, é você não simplesmente pensar na comida que você vai estar fazendo, mas no contexto geral. Que eu falo que nós, como chefe de cozinha, a gente prezamos sempre pela excelência Uhum. e adoramos servir, que é uma coisa que eu trago muito comigo, é essa parte do servir, e eu gosto muito. Eu acho que é muito bem falado. O hospitality é bem isso, né? Você conseguir passar aquela experiência É, incrível pro cliente e é porque a gente às vezes consegue transmitir a mensagem através das nossas receitas, né? A gente não precisa falar muito, às vezes o nosso cardápio, o nosso menu ali remete a pessoa a voltar ali na infância ou leva a pessoa para outro país que ela às vezes não conheceu, né? Ainda mais você, através do seu prato ali, ela fala, ah, nossa, eu consegui ter um pouquinho do... Eu gosto muito de eu frutos do mar concordo. e cozinhar comida espanhola, então a pessoa fala, não, consigo sentir algo que remete, né? Que lembra. Através daquilo. Eu bato muito numa coisa, né? Eu bato muito que eu acho assim, a gastronomia, a gente como chefe de cozinha e como pessoas envolvidas na gastronomia, a gastronomia ela é a melhor forma de fazer network. Através da gastronomia você consegue, cara, muitas vezes aí viajando pelo mundo, tal, não sei o quê, você tá com gente que não fala seu idioma, mas é ao redor de uma mesa Que você que você consegue, te abre portas, te né? abre porta, você consegue trocar ideia. Então isso é sensacional. E eu imagino assim, né, cara, no seu setor, as pessoas abrem a porta da casa delas para você, né? E isso deve ser sensacional, de você ter essa abertura aí. Mas como é que começou, cara? Como é que começou a sua jornada dentro da cozinha até você chegar aí nesse Ó, ramo que é o private então chef? vamos lá, assim, se eu te falar que era meu sonho ser chefe de cozinha, Não. não, não era. Eu acho, assim, o meu sonho era ser jogador de futebol, Ok. porque meu pai foi jogador de futebol profissional. Ah, ok, ok. Então eu falei, eu gostava de jogar bola, me sentia assim, eu falei, eu acho que vai dar certo. Seu pai foi jogador de futebol na sua cidade. Você é do Paraná, Eu né, sou do Gui? Paraná, Ah, mas legal. ele chegou a jogar na categoria do Flamengo, Ah, ok, no legal, Rio, legal. né? Só que depois de um tempo ele parou. Eu falei, ó, vou seguir os passos, vou tentar, né? E por um tempo ali, até os 16 eu tentei. Aham. Quando não deu certo, né? Não por mim, porque eu tentei muito, mas faltou o apoio ali dele.
e eu abandonei. Ok. Só que minha família já vem do ramo da gastronomia. Minha mãe teve padaria e restaurante por 12 anos Ok. em Santa Fé, no Paraná. Santa Fé no Paraná. Só que eu não sentia nada, eu não gostava. Eu, às vezes, via o movimento ali e deixava. Só que depois que eu deixei a bola, eu falei, eu quero me encontrar. Eu fiquei perdido, falei, eu preciso de algo. E fui fazer comida pros amigos. Ok. Fui fazer comida pros amigos, pedi um curso pra minha mãe de frutos do mar. Gostava muito, como eu gosto muito de peixe, e aprendi a fazer um peixe. Aprendi a fazer um peixe O recheado. peixe foi o primeiro prato do Gui. O peixe foi o meu primeiro Ah, prato. que bacana. E um ok. prato que se destacou, assim, na cidade ali. O prato ficou famoso e fiz um prato pra uma mulher. Ela gostou do prato. Ela falou assim, ó, Legal. faz pra minha família o prato. Eu fiz, mandei o peixe e deixei quieto. Falei, ah, tomara que goste. E a mulher falou, olha, Deu certo. deu certo. Peixe é sensacional e você tem que fazer mais peixe, vai dali, vai dali. E eu falei, ah, que legal, acho que eu Peguei a mão. peguei a mão pra isso aqui, gostei. E fui começar a entrar por esse caminho. E a gente frequentava muito um restaurante de sushi em Maringá, Ok. né? A gente gosta muito da culinária japonesa e fiquei amigo do dono do restaurante, de tanto que a gente ia lá. Ok. E falei assim, Léo, eu gostaria de aprender a fazer sushi. Ele falou assim, sério? Sério? Ele falou, ó, pode vir aqui que eu te ensino, fica uma semana aqui com a gente. Eu acho que ele não acreditou que eu iria. Aham. Cara, na segunda-feira eu tava lá. Que bacana. Então ali eu entrei, ele me ensinou uma semana o que eu tinha que fazer e eu achava que eu já tava pronto para empreender. Pra correr o mundo aí de sushi. Eu falei, eu vou abrir um sushi em Santa Fé. E abri um sushi em Santa Fé. Tinha padaria que trabalhava Com até uma semaninha de treino. com uma semana de treino. Muito bom. Com uma semana de treino. Você é um cara brabo mesmo. Isso aí é massa. Ó, Foi massa. eu não Massa, massa. tenho. Eu gosto disso. Eu sou muito assim, eu não espero tudo tá pronto, não. Vai Eu, melhorando no caminho. eu vou no caminho. Isso aí. Eu vou no... concordo com Porque você. eu acho que a gente nunca vai estar pronto. Aham, aham. Você vai errar, mas se aquele errinho ali você consertou, vai vir outro erro aqui daqui a pouco que você vai ter que arrumar aqui também. Só que esse você já não vai errar mais, concorda? Aham. 100%. E eu falei, ah, eu vou. Em Santa Fé não tem sushi. Vou fazer sushi em Santa Fé. Aí a gente, depois das 6 horas da tarde, eu caía pra cozinha. E vendia, e foi legal. Só que a cidade, ela não comporta o preço de um sushi na época, porque era um preço caro. Aham. Mas foi assim, já uma bagagem. Falei, ah, gostei. Gostei disso aqui. Através do sushi, veio o convite para eu fazer um casamento. Meu primeiro evento na vida. Nunca tinha feito nada. Nada. Zero. Era um buffet Ok. que foi contratado para fazer um casamento de um japonês. Uau. E eles. Pressão nas costas Não, ali. você imagina, eu nunca tinha feito nada, eu não tinha pisado numa cozinha profissional da minha vida, nunca. E aí eu acho que o buffet ofereceu sushi, mas não tinha quem fazia sushi. Bacana. E eu fazia sushi na cidade. Legal. Aí o buffet, fizemos uma parceria, ela falou assim, ó, você tem interesse, Guilherme? Eu falei assim, tenho. Já tô treinado, Já tô- 2 semanas. Já tenho um treinamento de longa data, 2 Bem isso aí, semanas velho. aqui, muitos bom. vídeos no YouTube. Muito bom, muito bom. E eu falei, vou pegar esse desafio. Eu acho que eu fiquei umas 8 horas para fazer uns 250 sushi. Só que eu entreguei uma mesa que ficou assim, cara. E nem eu acreditei, eu acho. E eu Legal. ficava assim no cantinho da parede, assim, olhando assim pros convidados. Pra ver a reação dos É, convidados porque na mesa. eu pelo menos faço essa leitura. A primeira garfada é a que vale. É aquela. É inicial. Se a pessoa fez uma cara, tá, não precisa, não pergunta, porque não tá legal. Comeu, deu um sorriso, olhou pro outro, fez um. Fez sentido. Aí né? eu aliviei. E daqui a pouco só foi acabando aquele sushi. Bacana, Então, Guilherme. o começo foi esse. Cara, é muito legal, cara. É muito legal ver. Eu gostei muito do que você falou, assim, que você fica bom. Você tem que começar. Tem que dar aquele primeiro passo, porque não é fácil. Muita gente, né, cara? A gente que tá aí na hospitality e nesse meio de restaurante há muito tempo. Você vê, né, cara, aquele chefe de cozinha que tem medo de repente dar aquele passo de. Eu bato muito numa coisa assim, eu falo muito na mídia social e bato muito nessa tecla. Tem alguns ramos da gastronomia que eu acho que são perfeitos para começar. Street food é um deles, por exemplo. É um jeito de você testar a comida
e testar se o seu conceito funciona, se o seu tempero funciona, e seu começo se assemelha muito a isso, né? Só que precisa da coragem para dar o primeiro passo. Você precisa daquela primeira coragem e você vai melhorando com o tempo. Não, você vai Cara, é melhorando. bacana E eu demais. acho que se você. Eu acho que primeiro de tudo você precisa saber se você vai gostar É. da cozinha. Porque recentemente mesmo, assim, eu vejo que vários chefes entram ali nos restaurantes, às vezes que eu tô indo trabalhar como private, prestando serviço. Eles chegam de manhã, quando é 3 horas que acaba o trail shift, eles já querem, já falam, cara, pra mim não dá. Ah, não, não é isso. Pra mim não dá. Ou o serviço é pesado. Porque não é fácil. Não, cozinha não é fácil. Ela é cansativa, ela é estressante às vezes. Então, primeiro de tudo é se você falar, não, eu acho que é isso que eu quero. Aí Aham. você vai mudando, que o street food é realmente isso. Você pode errar, não que você pode errar. Não deu certo esse cardápio, você, ó, eu vou fazer outro. Ah, eu vou fazer outro. Num evento privado, você já tem que chegar um pouco mais confiante, porque ali não tem como Não tem você como errar. errar, você Não, não vai não. ter um backup ali para você fazer de novo, você tá na casa do cliente, como você vai passar pro cliente que você tá desesperado, Desesperado, que o não. cliente tá contando Você tá tudo sob controle, e que né? tá tudo sob controle. Exatamente, exatamente. Ah, Então, eu acho que quando acontece isso, eu vim aprendendo isso aos poucos. E a organização na cozinha, ela é essencial. Não uhum. só na cozinha, como para tudo. Mas quando você vai fazer o evento privado, você tem que estar sempre um passo à frente. Sempre. Calcular O bem, cálculo, né? porque querendo ou não, pode acontecer um acidente de você derrubar um steak, ou algo do tipo um peixe, ou uma guarnição que você tá ali pronto. E se você não tiver o backup, o que que você vai fazer? Não dá. Então você tem que calcular ali com uma margem ali de. Eu geralmente, se eu vou fazer um jantar para 15 pessoas, eu calculo ali para 25. Uhum. Eu levo sempre esse backup a mais, né? Pode chegar um convidado de última hora, pode ser que a pessoa não Caiu uma coisa caiu alguma ali. coisa. Então é sempre eu procuro me. Ô Gui, conta uma coisa pra mim, cara. Eu imagino já qual que é a sua resposta, mas qual é a parte interessante entre ser o private chef e aquele cara que tá dentro da cozinha do restaurante? O que que você ganha ali? Além, obviamente, provavelmente, de você tá sendo o dono do seu negócio, mas É que assim, você se eu trabalhar como private, ele te dá a liberdade. de tempo. É o tempo. Legal, cara. O tempo hoje, eu não conseguia ver isso antes, né? Porque eu Aham. tava no começo, então eu queria pegar muito com Uhum. grandes chefes, aprender tudo que eles faziam. Só que quando eu vi que, às vezes eu falava assim, nossa, mas se eu sair daqui e eu prestar serviço pra cá, eu vou ter esse tempo que a cozinha não tá me deixando. Uhum. Porque o sábado, domingo, a sexta, o feriado, ele é cansativo. Aí eu falei, mas tem um outro mercado aí, fora esse restaurante. Então, a liberdade. Você conseguir colocar, às vezes, a sua criatividade. Porque Aham. dependendo, se você está num restaurante onde você não é o in charge, o head chef, você tem que seguir Seguiu que. o que ele quer. E Legal. por muitas vezes você sabe que está errado o conceito, você sabe que está errado ali, mas está tudo bem. É hierarquia, Você tem que respeite, seguir. independente, só segue. Como eu já passei por várias coisas, que eu vi que o Uhum. processo final ia dar errado, mas tá tudo bem. Então, essa parte do private chef, eu gosto porque é isso. Às vezes eu tenho um evento de 3 dias, eu vou trabalhar esses 3 dias muitas horas, Duro, mas horas. daqui a pouco eu tô tranquilo, eu tô Ah, descansando, tô viajando, eu tô tendo tempo para pensar em outras coisas. outras coisas. Eu acho muito bacana isso, desse conceito, cara, desse segmento que você faz por isso. É essa flexibilidade, né, cara? Eu acho que você consegue fazer a sua paixão, né? É. Que é o cozinhar e tal, e servir, e hospitality, mas você tem essa flexibilidade. É que Super bacana. É porque você não se sente Não. aquela pressão de todo santo dia. E eu particularmente, não gosto de ficar muito tempo em um lugar. Sabe? Que Aham. nem tem gente que eu admiro quem Tá tudo gosta. bem. E tá tudo Está bem, tudo bem. porque não é para todo mundo essa troca de ambiente. Porque Exatamente. você pode ser que você não se adapte. Aham, aham. Então, que nem prestar serviço para agência, ele é legal porque te dá essa liberdade, mas ao mesmo tempo a sua cabeça ela tem que estar pronta, porque no dia seguinte você não sabe quem você vai encontrar. É, Você não sabe qual que é o chefe, você não sabe como que é o restaurante.
qual que é a forma de trabalho. Forma de Então, se trabalho. você não for aquele cara flexível para se adaptar muito fácil em ambiente, a agência não é para você, já não vai para esse Aham, trabalho, aham. que você vai se estressar. Se você falar assim, não, eu prefiro o meu salário aqui, garantido, minhas horas, e Uhum. tá tudo bem, essa é a melhor forma de você ficar na gastronomia. Aham, Eu já não gosto, eu já aham. não me sinto bem, eu prefiro estar livre, tendo tempo de criar minhas coisas, os meus projetos que vem na minha cabeça eu vou Vai testar, testar, né? e eu A sei liberdade da criatividade, que é o que você a falou, liberdade da né? Bacana. criatividade. Então, às vezes eu quero montar um cardápio, o cliente não sabe o que ele quer comer e deixa na sua mão, ele fala, me surpreenda, então tá legal. Aí que entra a sua criatividade, você vai descobrindo ali, eu viajei para tal lugar, eu peguei aquele prato, mescla com esse e, E vai e fazer, entrega. né? E quando você serve aquele cardápio ali para E a da pessoa, primeira garfada e você a tem primeira aquele... Você garfada faz, você tem um sorriso, job done. job done. E legal, cara. Mas como é que foi essa coisa aí? Você tava lá no Brasil, você morou nos Estados Unidos também. Sim, Você falou aí no café, né? Aí você foi para os Estados Unidos. em 2016. Então Em 2016 você foi para é, os Estados Unidos. E e aí como é que foi? aí a minha mãe foi primeiro morar lá e a Uhum. gente foi realmente para passear. A gente não tinha intenção de morar, nunca pensei em sair do Brasil, né? E já tava com a Cristina, na época, minha esposa hoje, e ela falou: "Vamos passear, vamos visitar a sua mãe". Só que chegando lá, minha mãe descobriu um câncer. Ok. Minha mãe descobriu um câncer, graças a Deus tratou, tudo bem. E aí a gente teve que mudar todo a nosso plano. E acabamos ficando, Uhum. né? Conseguimos ali trocar e começar do zero num país novo. Porque Uhum. para mim foi assim muito difícil o idioma. A primeira Aham. coisa que me pegou foi o idioma, porque eu não falava Não inglês, falava inglês. zero inglês. Só a Cristina na época. E eu já tava com a cozinha Mas ali. você já caiu na cozinha direto já lá nos Não, Estados Unidos ou não, começou a fazer outra coisa antes? não. Eu ali acho que meu primeiro trabalho foi, eu trabalhei na pintura, fiz uns freelancezinhos na pintura ali. E em seguida, eu fui trabalhar para uma companhia de limpeza de exaustor, Ok, né? interessante, Então, interessante. assim, só que eu automaticamente eu já estava no meio, Você já estava entrando no restaurante de no novo, entrando na restaurante de gastronomia de novo, no novo. meio que eu queria, que eu sabia que ia dar Aham. certo. Eu falei, então, em algum momento, a hora que eu ver um restaurante que me interessa, eu vou mostrar as minhas fotos dos meus trabalhos. E eu sempre fiz isso, guardava minhas fotos dos meus pratos. E um dia eu estava num restaurante, chegou o gerente. Então, ó, E eu ele, faço isso aqui eu também. faço isso aqui. Ele falou assim, falta quanto tempo pra acabar? Aí eu falei assim, não, tá acabando, a gente tá acabando. Eu falei, mas como é o seu nome? Ele falou o nome dele na época, eu falei, sim, trabalha aqui. Ele falou, sou o gerente. Eu falei, ó, eu sou chefe de cozinha. Ele olhou pra mim e falou, você tem currículo com você pra mandar por e-mail? Eu falei, ó, currículo não tenho não, mas eu tenho minhas fotos. Que, ó, Isso aqui que eu esse faço. aqui que eu faço. Meu trabalho tá aqui, ó. Peixe, carne, essas coisas, etc. E ele falou assim, você pode começar quando? Aí eu falei assim, uai, eu posso começar amanhã. Aham. Aí ele falou, então pode vir. Então, assim, eu fiquei período muito curto Da pintura, na pintura e limpeza e na tal. limpeza de exaustor, já caí pro restaurante. E aí comecei de novo, aprender a cultura americana, o tipo de comida, o chefe, as coisas. E depois eu falei assim, não tá legal. Lá nos Estados Unidos você caiu pro Private Chef também. Então, eu caí depois, eu cheguei no Private Chef depois. Aí trabalhei num restaurante, num steakhouse, pulei para um italiano, que assim, era coisa de maluco numa sexta e sábado ali. Eu falei, É. falei, não, pra mim não dá, era 170, 200 cover ali. E eu falei, isso aqui tá acabando comigo, eu não tô tendo tempo. Aí eu conheci um, um rapaz na igreja, o nome dele chamava Calixto, o Aham. nome dele é Calixto. E um dia ele me ligou, ele falou assim, Gui, tem uma notícia pra te dar. Eu falei, fala, Calixto, o que foi? Ele falou, ó, tem um chefe, ele trabalha para uma empresa de catering Uhum. privada, e lá teve muitas essas catástrofes, né? Furacão, essas coisas, tinha acabado de acontecer. E essa empresa que eu trabalhei por um período, eles ganhou a licitação do governo para Uhum. servir o governo. Então, os bombeiros, toda essa parte, fazer toda a parte do catering.
E ele falou, você quer trabalhar com eles? Eles precisam de um chefe freelance. E eu falei, uai, eu Da quero, hora. me manda aí o contato dele. Fui, fiz o teste com ele, as entrevistas, ele gostou, fui trabalhar. Na minha cabeça, eu ia ficar ali só o período mesmo, que eles me chamaram de um mês. Aí no final, na última semana, o dono da empresa, o americano, o James, muito assim, foi um senhor que me ajudou muito assim a aprender o que hoje eu carrego de private, dessas coisas, eu aprendi Lá naquele todo na trabalho. empresa dele. Legal. E ele falou assim, Guilherme, eu tenho interesse em te dar o trabalho. Você quer continuar com a gente? E eu falei, eu quero. Legal. E quando eu cheguei na cozinha dele assim, eu nunca tinha entrado numa cozinha tão bonita assim, com a estrutura massa, tudo limpo, brilhando, cara. Legal. Eu cheguei assim, eu falei, meu Deus, agora eu vou aprender de verdade. Aham. Aí eu comecei a parte do private e aprender a parte de buffet. Então eu entrei ali, só que o Orlando, que era o gerente brasileiro lá, o chefe, ele falou assim, Guilherme, não fica ansioso, porque você não vai fazer evento. Você não vai para casa do cliente ainda. Você vai só fazer a preparação. Eu falei, ah, tá tudo bem. Parte do processo. Faz parte do meu processo. Eu tô aprendendo, eu vou aprender o máximo que eu conseguir aqui, porque eu sei que uma hora vai chegar a minha Vai dar vez. legal. Então eu já ia pro trabalho com a minha jaqueta de chefe, minhas facas, tudo dentro do carro. Aí eu não usava, porque você não precisava usar jaqueta, né? Só por acontecer pro evento. E aconteceu que chegou um dia, assim, com 2 semanas, faltou um chefe. O cara não apareceu para trabalhar. E tinha um evento assim, 5 horas da tarde, meio-dia você tem que sair da cozinha. E o cara não aparecia, o cara não aparecia. O Orlando olhou assim e ele falou assim: Cara, não tem ninguém mais. Eu falei: Só tem eu, você vai ter que me mandar. Ele falou: É sua vez, cadê sua jaqueta? Eu falei: Tá no carro, só as facas. Eu falei: Tá no Tá carro. legal. Ele falou: Então chegou a sua hora, Cara, é muito vai. interessante isso que você tá falando, olha só. E você não é o primeiro aqui convidado que fala isso. Às vezes é nessa hora que a oportunidade se cria, né? E ali você tava Pronto. pronto. Sua faca tava ali, sua jaqueta tava ali. Então, quer dizer, não é porque você tava naquela situação, vou chamar de situação, Aham. você estava naquela situação ali de preparação, tal, mas o seu mindset estava pronto Pra ir a pra. qualquer momento. Uhum. Qualquer momento é oportunidade. E eu bato muito isso aqui, a nossa audiência, muita gente que tá na gastronomia, alguns começando, alguns já com muita experiência, mas é isso aí, a oportunidade ela tá, se você tiver pronto. Ela passa, né? É, Vamos supor, se você ficar esperando ali, às vezes ela, a hora que ela surgiu pra você, se você não tiver preparado, pode ser que ela não passe novamente. uhum, Ela não vai, pode ser que ela não passe. Então, a partir dali que eu fui nesse evento, só que aí a barreira pra mim na época lá era o idioma, que eu ia fazer o evento só com um chefe que ele era americano. Não tinha ninguém que falava português, não tinha aham. ninguém que falava outro idioma. E ele falou assim, ó, É eu o que não, tem. é o que tem. Eu Uhum. vou te dar 3 comandos: sim, não e espera. Se eu falar, você faz. Se eu fazer assim, você não faz nada. Falei, perfeito. Fiz o jantar com ele, foi perfeito o jantar, tudo. Só que o que que acontece? Às vezes a cozinha ela exige algo que é a proatividade. Uhum. Quem não é proativo na cozinha não dá certo. Não dá certo. Porque às vezes eu tô vendo que você tá no fogão ali, vamos supor no grill, alguma coisa. Tá acabando a sua sessão. Ali, eu já tô vendo, eu não vou esperar você acabar, eu não vou esperar você me mandar eu fazer. Então ali eu já vinha, sempre eu via o que eles precisavam e corria, tá acabando aquilo ali. Eu já vinha fazer o backup, trocava as coisas. Então, isso vai te destacar. Aham, A aham. sua proatividade na cozinha se destaca. E aos pouquinhos eu fui ganhando experiência com eles e a confiança até chegar aí fazer o evento sozinho, onde eu tava coordenando o evento Legal. Para essa mesma companhia, para para esse essa mesmo mesma grupo. companhia. E aí também eu falei, agora eu conheci um outro mercado da Mercado da gastronomia. gastronomia. E ao mesmo tempo eu falei assim, eu vou fazer isso que o Mr. James faz. Eu Uhum, vou vender evento. uhum. Aí eu comecei a divulgar, criei meu perfil, Você criou seu perfil é, na social media e no começou. social media, comecei, aí a gente
tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo Branco em Orlando. Ele é influência lá, recebe muitos e muitos famosos. E disparei uma mensagem para ele. Não, eu faço isso Eu aqui. faço isso aqui, isso aqui é meu telefone, minhas fotos. Se você precisar, estou à disposição. Legal. Passou que eu acho que 1 ou 2 semanas, ele me ligou. Guilherme, tudo bem? Prazer, tal, que eu vou fazer um jantar aqui em casa. Você tem interesse de vir aqui fazer? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, o que você pode servir pra gente? Ele falou assim, ó, eu vi uma paella que você faz. Ele falou, você faz? Eu falei, faço. Ele, não se preocupa não, pouca gente. Aí eu hum, cheguei na casa dele pra cozinhar, achando que era, assim, Pouca... pessoas, poucas gente, mas tinha o quê? Umas 20 pessoas, 25 pessoas. E no meio dessas pessoas estava a Simone Simaria, o marido, a irmã Legal. da Sabrina Sato. E eu Legal. falei, Uau. uau! Ficou sério aqui. O negócio, a brincadeira ficou séria. Jogador Kaká. Então ali eu foi o meu primeiro trabalho privado nos Estados Unidos, Pros grandes nomes para os aí. grandes nomes. Só que também foi onde abriu a porta para outros Que nomes virem legal. e outros eventos também. Que legal, que legal. E isso é uma pressão boa que põe nas nossas costas, né? É, É uma coisa que você fala, pô, acho que aqui. Não que existe mais importante e menos importante, mas. todos são iguais, Isso aí, mas a gente mas consegue. A diferença é que você acaba ficando nervoso ali. é Por lógico, é. mais que não, que você fala, não, eu tô acostumado a cozinhar isso, mas a pressão é diferente, porque é pessoas ali com o telefone do seu lado, é filmando, é Pior. postando. Então você acaba que você fala, meu, não dá pra errar Não dá nada pra errar. aqui. Eu vi que você falou aí que ele olhou, ele viu a foto da paeja, né, que você fez. É, como você estrutura isso, assim, por exemplo, você tem o cardápio ou muita gente chega pra você e fala, Gui, me impressiona? Geral, Quando o pessoal fala, Gui, me impressiona, qual é o prato que o Gui cozinha? então, eu particularmente eu já pergunto, quantas pessoas são? Legal. Porque se é um grupo maior ali, eu não sei por quê, mas eu gosto de servir a paella. E a paella é um prato, é um prato bonito, ele é um prato Eu gosto de também. você colocar ali na mesa e compartilhar. É, Geralmente a Cristina fala, meu, às vezes você só vem, só serve a sua paella, mas é gostoso. Mas eu também gosto quando a pessoa fala assim, eu gostaria de um jantarzinho de 3 tempos. Eu fiz aham. um recentemente, porque ali eu consigo colocar aquele detalhe que às vezes Detalhe. no, No- no montante você consegue, mas é diferente Então tem sentido em falar que tudo depende do tamanho do do evento. O evento. evento O diz evento diz diz muito. muito. Não que não seja possível fazer 3 tempos, 4 tempos para muita gente, Não, é mas possível, mas aí é você vai ter que adaptar o seu cardápio. O seu mas menu não dá para ser um menu tão trabalhado como se você tivesse ali para 10, 15 pessoas, sim, sim. né? Mas eu não, para te falar a verdade, eu não tenho um cardápio que eu específico. Não, eu não tenho. Você é aberto Eu crio. a criar. A Isso é gente muito vai, bacana. eu pego suas referências, às vezes você fala, eu gostaria de comer isso, então eu junto com o que você quer e vou dando as minhas ideias, porque é assim, cada evento é É único. um evento. Legal. Você não vai comer uma comida Agora, hoje e semana que vem você vai ver outro cliente comendo a mesma. isso é muito legal, É né? legal, E isso é porque. muito legal para o chefe de cozinha, para você que precisa. Essa liberdade que o private chef te dá é uma coisa E a fantástica, né? exclusividade, né? Você Exclusividade. pode perceber que é exclusivo É ali. O cliente exclusivo. comeu ali, outro que vai comprar o seu trabalho, o cardápio, você muda, sempre você tá mudando. Isso é muito bacana. E aí você saiu dos Estados Unidos e veio parar em Londres. É. Como foi essa história? Então, aí a gente chegou a um tempo nos Estados Unidos, eu recebi uma proposta, vim para Itália, Ok? então precisava trocar o meu visto na época. Veio para Itália? Porque eu queria continuar nos Estados Unidos, né? Continuar a trabalhar para essa empresa, o Aham. Mister James. Então ele ia aplicar o visto para eu sair do visto de estudante e pegar o visto de trabalho. Eu aceitei e vim para a Itália, mas não esperava que a pandemia ia Ia começar. pegar. Então, mas graças a Deus, Deus sabe de todas as Deus sabe coisas. todas as coisas. A gente ficou na Itália o período, fez a documentação e ao mesmo tempo o Reino Unido estava saindo da União Europeia, né? Tava na época do Brexit. Aí eu falei, vamos para Inglaterra, vamos abrir essa porta também, que caso a gente não gostar, a gente volta, Volta. né? E a gente veio para cá em 2020.
Junho de 2020. Junho de 2020. E aí você começou a trabalhar direto no Private Chef ou não? Não, até eu chegar no Private Chef aqui teve uma longa história. Teve uma longa história aí. Nossa, tem. Porque as pessoas falam assim, ah, do nada, né? Mas o do nada demora pra acontecer. Nada, demora. Demora. Você vai galgando, você vai... Porque eu comecei eu falo que quando eu cheguei na Inglaterra, parece que eu voltei. Parece não, eu falo com toda certeza, eu desaprendi tudo. Apagou tudo que eu tinha aprendido nos Estados Unidos, tudo. Por quê? Nova cultura, o idioma ok, mas muda muita coisa. Sem contato de chefe de cozinha, não conhecia ninguém aqui. Ninguém. Tinha um casal só que eu conhecia na época que nos recebeu. E fui parar em Swindon, que tô lá até hoje. A intenção era vir para Londres. Eu saí da Itália já com um trabalho meio que em vista. Mas chegou aqui, não deu certo, e a gente foi para Swindon. Então, eu comecei em Swindon, e a pandemia tava em alta ainda, não tinha nada, eu tive que fazer delivery. Fez delivery. Aí fiz delivery por um tempo, aí daqui a pouco eu achei um part-time num italiano. Começou trabalhando dentro do restaurante. Não, entregar comida mesmo no Zap do Uber Eats. Não, sei, mas o delivery, mas depois você começou a trabalhar dentro de um restaurante italiano, e depois antes do Private Chef. Antes do Private Chef. Aí eu saí do restaurante italiano e fui trabalhar no Asda, fazer sushi. Sushi, voltou lá para trás. Voltei para trás de lá, novo. Lá onde tudo começou. Onde tudo começou, porque no sushi. Por isso que eu falo, às vezes você acha que você não vai levar, que você não vai aprender, ou aquilo, uma hora vai servir. Uma hora vai servir. Uma hora vai servir para você. Que legal, que legal. Como várias outras coisas servem hoje. Eu aprendi a limpeza de exaustor, hoje a gente abriu a empresa de exaustor. Exatamente. Às vezes você não dá valor para aquele aprendizado que você está tendo ali, te parece uma coisa muito simples, mas é só lá na frente. Mas é só você olhar diferente. Se você olhar com a visão um pouquinho diferente, você consegue entender. Você fala, uma hora você vai usar isso aqui. Então, a minha curiosidade sempre, assim, eu deixei em alta e ficar olhando para novas oportunidades. Bacana. Aí você estava trabalhando no Ásia. Como é que foi seu primeiro private chef aqui na Inglaterra? Como surgiu essa história? Então, aí eu saí do Asda ali, passei por outras coisas e fui abrir uma pizzaria, igual a gente estava conversando aqui antes. Quis abrir uma pizzaria brasileira. Foi legal. E aí chegou um período que eu falei, vou fechar, já não tá legal, o que eu quero. E voltei, só que eu fiquei assim muito para baixo e voltei a fazer delivery de novo. Ok. Aí do delivery eu fui coletar uma comida e um chefe que eu tinha trabalhado com ele falou assim, Guilherme, aplica para você trabalhar para uma empresa privada de chefe. Aí voltou de novo, voltei pro meio da cozinha privada. Eu não tinha feito nenhum jantar ainda. E aí veio o convite para fazer um evento, que foi o primeiro evento que eu fiz aqui, foi o Vence em Londres. O Rafael Alves, na época. Ok. Foi aí onde você começou de novo a cozinhar para os grandes nomes. Aí eu entrei aí. Então, depois desse evento, eu voltei de novo a reacender aquela paixão. Eu falei, não, eu vou voltar a vender esse tipo de conceito novamente e tudo. Mas em 2020, quando eu cheguei, eu dei um Google, né, nos chefes aqui que já estavam aqui na Inglaterra, os nomes e tal, e me apareceu o chefe Júnior, que você conhece. Sim. Fui e mandei uma mensagem para ele, chefe. Cheguei, expliquei, e depois de um tempo assim, a gente se conectou. Sim. Fiz alguns trabalhos para ele e comecei a entrar no meio e fazer esse network na gastronomia. O chefe Júnior, eu tive ele aqui no show também, é uma história fantástica e assim, é um cara, coração gigante. Não, mas ele... E também é um legendário aí, legendário também. É um legendário eu aí falo, também. O chefe Júnior teve um evento que eu fui fazer do Felipe Francisco. Que foi ali onde você cozinhou pro Thiago Nigro, Mayra Card, Bruna Velar. Ali foi difícil também, porque ali era cardápio totalmente personalizado. Para cada um deles. Para cada um deles. As restrições diferentes. E aí foi muita pressão. E ali a pressão era grande, porque era glúten, alérgico a muita coisa. Então você receber da assessoria deles o que eles comem, você ter que criar aquilo na hora, dentro de um evento. Porém, estava servindo mais 70 pessoas fora da área Eles VIP. mais 70 pessoas. Eles mais 70 pessoas ali da área VIP do evento. Foram 2 dias de evento.
E na semana que eu recebi o convite para fazer, eu passei por uma dor de dente, assim, cara. Minha boca inchou. Um dia antes do evento, eu tava com a boca inchada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer esse E evento? tem que fazer, E né, tem que cara? E fazer. tem que... E a estrutura, que ainda para um evento desse tamanho, eu não tinha essa estrutura na época. Não tenho, porque os meus eventos são muito pequenos, muito reservados. Uhum. E aí que eu falo que quando você faz o contato com alguém, abre as portas e você mantém as portas abertas, isso vai te ajudar muito. Que foi nessa hora que eu mandei uma mensagem pro chefe Júnior. Falei, chefe, apareceu essa oportunidade, assim, assim. O senhor consegue me dar um apoio? Ele falou, ó, pode É, vir, minha cozinha tá aberta, me disponibilizou uma van para eu fazer o evento, 2 dias. legal. Então, graças a Deus, assim, foi um sucesso o evento. Mas você saber que você ter essas pessoas na sua lista de contato e saber conservar é muito mais importante, porque sozinho, cara, sozinho você não vai para Sozinho não lugar faz nenhum. nada. É, tá certo. Não. É, a gente tem que se ajudar, né, cara, na hospitality, como chefe, assim. E, cara, a gente não podia deixar de falar o que eu falei, assim, antes do show, e foi lá que a gente se encontrou pessoalmente, No Legendários. Legendário. Foi uma... Obviamente, o que acontece na montanha fica Fica na na montanha. montanha. É, e infelizmente aí aos ouvintes a gente não vai poder falar muito, mas eu falei uma coisa, cara, quando eu desci. Para mim, além de engrandecer como pessoa, como chefe do lar e tudo isso, o Legendários para mim foi uma lição de liderança também, não só como liderar seu lar, mas uma lição de liderança. Você, você, você teve essa mesma percepção lá também? Tive. É. Eu falo que o Legendários ali, se você, né, tem gente que fala assim, não, eu não preciso subir numa montanha para me descobrir, para saber no que eu sou bom, o que que eu não sou, o que que eu preciso melhorar. Tudo bem, às vezes você não precisa. Mas ali, a minha experiência foi que muitas e muitas, assim, coragem, que às vezes eu achava que eu não tinha, determinação, que às vezes eu achava que eu não tinha força. Então a gente sabe de como que foi. É, Então aquilo ali me fez ter um encontro realmente com Deus, com com Deus. Jesus Cristo ali. E saber que você sempre vai precisar do próximo. Exatamente. Você nunca Não, vai não fazer faz as coisas sozinho. sozinho, né? Um dos ditados que dos legendários leva que um homem sozinho é presa fácil, né? Aham, aham. Então ali eu pude ver pessoas que eu não conhecia me ajudando outras e outras pessoas que Outras. estavam ali, que às vezes no nosso dia a dia aqui fora, você vê pessoas passando por certas situações que você fala, mas eu nem conheço, eu Não. não vou preocupar com ele não. Gui, eu tenho que falar, é um movimento fantástico que eu fiquei muito honrado de fazer, fiquei honrado de fazer com você e foi assim sensacional. Acho que eu recomendo, eu sei que hoje aí na internet tem muita gente falando isso e aquilo, mas é uma coisa que eu recomendo assim 100%. É Acho porque que você ouvir da boca de outra pessoa que já subiu a montanha é muito difícil e tudo que eu tentar te explicar ou falar, você não vai conseguir entender, porque eu tive uma montanha, o Edu teve outra outra montanha, montanha, exatamente. o amigo da minha família ele teve outra. Então o que que acontece? Você vai ter a sua montanha, você que vai ali, você vai passar a sua montanha, o seu processo de restauração, o que precisar ser ajustado em você, mas é só você e Só Deus. você. E o que E acontece o na que acontece montanha, na essa montanha, montanha fica fica na na montanha. montanha. Gui, olha só, a gente tá chegando ao fim do nosso show, mas primeiramente eu queria falar, cara, que foi um prazer te ter aqui. É muito bom você estar dividindo a sua história aí comigo, mas eu queria que você deixasse aí para nossa audiência a sua mensagem como private chef, esse cara de coragem que teve a coragem de dar o primeiro passo, de cozinhar o primeiro peixe lá atrás, depois fazer esse treinamento aí do sushi de uma semana e abrir o seu negócio e, e deixar sua mensagem, porque eu acho que é isso que a vida é passar para o próximo que sim, é possível, sim, você é capaz, dê o primeiro passo e deixa Deus fazer o resto. É, Mais ou menos isso. exatamente. Eu falo assim, se você, eu quero deixar mensagem para você que às vezes está nos ouvindo
e tá perdido ou não sabe por onde começar, né? E às vezes você precisa de um apoio e muitas das vezes não vai vir esse apoio. Então procure pessoas que estão no mesmo propósito que você, pessoas que já chegou aonde você quer chegar. Isso faz a diferença total, porque não adianta você pedir conselho para quem não chegou onde você quer chegar. Eu sempre foquei isso, olhar pessoas que têm resultado que eu quero ter hoje. Então, se eu posso dar uma dica para você, foque naquelas pessoas que já estão no caminho certo. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Legal, Obrigado legal. pelo convite.